Olha, o Eliezer Rodrigues, ele estava muito empolgado agora pela manhã, e eu ali, o Neném viu, né, Neném? Você viu? Ele estava empolgado ali, né? Seja bem-vindo, Eliezer. Boa tarde, obrigado. Parecia que estava comemorando um gol, assim, um negócio... São vibrações do circo pegando fogo. Para jornalista político, o negócio quando acontece esse tipo de coisa é uma maravilha, rapaz. Todo mundo vibra, viu? Todo mundo... Tássio, que eu já falei, inclusive Tássio em dose dupla, como amanhã teremos Otávio em dose dupla. Mais uma vez, saudando a volta do nosso querido João Magalhães, de volta, firme e forte. Bem-vindo. E a primeira dama da notícia, a Edna Maciel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar falando do encontro entre o governador do estado, Rafael Fonteles, e o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador Hilo de Almeida. O encontro foi para tratar da ação que o Tribunal de Justiça cobra 7 bilhões de reais do Estado. O dinheiro é referente a atrasos nos repasses dos anos de 2003 e 2004. Vamos acompanhar. Em alguns pontos já há entendimento, em outros ainda não há, mas com a mediação do Supremo Tribunal Federal, certamente chegaremos ao entendimento. Qual é o real valor, governador? Qual é o real valor? É o que nós estamos discutindo. Se eu tivesse esse valor, já tinha aqui apertando a mão. Bem, mas o tribunal já estabeleceu 7 bi. Não, na verdade... O tribunal estabeleceu. Não, o tribunal já peticionou um outro valor. É exatamente isso que nós estamos discutindo. O valor inicial do Estado também era zero, né? O valor do tribunal era 7 bilhões, mas obviamente que vai ficar algo no meio do caminho. O que eu estou querendo dizer é que cada tese tem uma repercussão desses itens que estão no processo. Nós estamos discutindo item por item. Alguns já houve entendimento, outros não houve ainda. Vamos começar aí com Eliezer Rodrigues. Engraçado, o governador disse, olha, a tese inicial do Estado era zero. E aí, né? Então, a gente falou aqui em 40 milhões, que é o que se comenta nos bastidores. Ninguém diz oficialmente, mas comenta nos bastidores seria mais ou menos algo em torno, do ponto de vista do Estado, de 40 milhões. Mas aí você tem 7 bilhões que são exigidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Como nós comentamos ontem, fica difícil o meu termo aí dessa história, mas o governador deixou claro que em alguns pontos já há consenso. Exatamente, Douglas. É bom lembrar que de matemática o governador Rafael entende. Muito bem. Entende muito bem. Então é uma negociação. Uma parte cobra um alto valor, a outra que deve tenta reduzir o valor cobrado. É natural. Nem 0, nem 7 bi. Algo próximo do meio termo, porque até o meio termo ainda é muito caro para o Estado. Mas nada da dimensão como foi cobrado, primeiramente, pelo Tribunal de Justiça do Piauí, né? Destacamos que esse valor poderia inviabilizar a execução da lei orçamentária para o ano de 2023, porque representa, em média, 50%, metade das receitas especuladas para o Estado do Piauí este ano. O fato é que há um clima de harmonia, um clima de consenso, de entendimento. Veja que quando a gente fala em 7 bilhões, nós estamos falando de um valor total, mas esse valor ele tem base técnica, ele é referenciado por algumas variáveis. E é isso que o governador tentou explicar, que cada ponto está sendo analisado separadamente para, enfim, se chegar em um novo valor total. Não é uma conta só, é um valor que, somado, gera uma proporção considerável para o Estado do Piauí. Aproveitando esse clima de consenso, é importante realmente considerar a harmonia entre os poderes e não prejudicar o Tribunal de Contas, que de alguma forma precisa desses valores devidos, e nem o Poder Executivo, que é o poder que tem o maior orçamento porque tem mais obrigações, tem mais responsabilidades e precisa honrar mais compromissos. Queria ouvir agora a Edna Maciel. Se de início, Edna, não havia consenso, pelo menos já se avançou. O governador deixou claro que em alguns pontos já existe consenso. Agora, é necessário haver o consenso mesmo, porque já tem uma ação impetrada pelo Tribunal de Justiça. Então, o STF, inclusive, estabeleceu o prazo até março, né? Isso, prazo tem, entendimento tem. É a segunda conversa do governador Rafael Fonteles, dessa vez com
o atual presidente. E aí é o que a gente vem falando esses dias. Independente dos valores, né, e a diferença, como você bem colocou, é muito grande e absurda, se fala mesmo de 6,8 bilhões, na verdade. Então, assim, mesmo sendo valores aproximados em que a gente se baseia, e como você mesmo disse, o atual governador é um homem que a gente sabe que tem destaque por conta de ser bom administrador, matemático, etc., creio que vão chegar a um consenso mais de acordo mesmo. Existe a questão da justiça, é claro que existem os valores, vão ser calculados, mas existe essa questão do consenso, da conversa, do entendimento. Então, houve evolução sim, e agora é esperar essa mediação entre a conversa e o que é devido tem que ser pago, né? É justo, seja em quantas vezes forem, seja que valor for. Afinal, essa aí é a tônica desse governo, a transparência federal e que se reflete, enfim, nos outros que o acompanham como o estado do Piauí. Então, o que a gente espera é que esse consenso seja logo, antes desse prazo final, para que o Piauí, para que o estado possa realmente ter continuidade e andar, porque dessa decisão dependem outras questões relacionadas ao orçamento, enfim, aos setores que devem ser tocados no governo do Piauí. Vou ouvir o João Magalhães e o Tássio Cruz sobre o assunto, mas antes, vamos acompanhar o que disse o desembargador Iro de Almeida, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, sobre o assunto. Jurídica, não sei se me convém aqui expressar nos seguintes termos. Eu acompanho o relator. Todas as declarações que foram dadas pelo nosso governador, nós assinamos embaixo. Realmente, nós assumimos o tribunal no dia 6 de janeiro e naquela oportunidade nós tivemos já o aceno do governador de que realmente queria restabelecer o diálogo e nós, graças a Deus, restabelecemos o diálogo. Isso é muito importante para o nosso estado. Bom, Tássio, não falta aí, o que não está faltando aí, dá para perceber, é boa vontade de ambos os lados, né? Douglas, eu gostaria de citar um trecho da fala do presidente, do desembargador Dr. Iro de Almeida. Ele citou o ex-ministro do STF Ives Gandra, e falava um texto interessante. Ele dizia assim, que o Ives falou em um determinado momento que que as nossas rugas nos ajudem a resolver as nossas rusgas. Ele usou essa metáfora para, claro, explicar, né, a situação e o entendimento que vem sendo criado com o governador Rafael Fontes, que ainda tem poucas rugas, né, Douglas? Diferente de mim, eu e você, que estamos começando a aparecer as nossas rugas do tempo, mas eu acho importante citar o seguinte, Douglas. No orçamento de 2022, para se ter ideia do tamanho dessa dívida, o Judiciário Piauiense recebeu 737 milhões de orçamento para um ano. Ou seja, esta dívida que o órgão alega ter, o governo ter com ele, seria quase, Douglas, 10 anos de orçamento para o Tribunal de Justiça. Por isso, essa dificuldade em entendimentos, em interpretações da lei diferente, e alguns pontos são interessantes. O prazo que o governador falava que vai ter que ser estipulado e o valor. Tirando isso aí, o resto está quase tudo decidido. Só falta o principal, que é definir qual o valor e o prazo. Para isso, o STF... Só aquele velho assunto, aquela velha frase que a gente conhece, né? Então, assim, sim, são vários pontos. Aí você pergunta, e o que é que foi resolvido? Não, foi isso e isso, agora só falta o resto. Só falta o valor e o prazo. Agora, tá, só para entender aqui. Você falou nesse valor, é o valor de 2023. O repasse de todo o ano para o Judiciário em 2022. O 2022 foi de 737 milhões. Ou seja, essa dívida seria correspondente a quase 10 anos de orçamento do Tribunal de Justiça, um montante muito alto. E pelo que eu conversei, Douglas, embaixador, é o seguinte: o ministro do STF, André Mendonça, deve decidir, o governo do estado vai apresentar o seu argumento, sua tese, o Tribunal de Justiça vai apresentar a sua e o ministro André Mendonça vai decidir
se a tese é acatada, qual tese é acatar, e aí deve-se definir um valor e um prazo para pagamento. Pelo que eu conversei hoje, esse prazo deve ser bem elástico, não se deve ter um prazo Mas muito esse caso tá com... Não era Gilmar Mendes? Não, é o ministro André Mendonça, que é o relator. Então, o Estado... Mas ele é o relator desse caso específico. Isso, desse mandato de segurança que foi impetrado pelo Tribunal de Justiça. E devem apresentar suas teses, governo e Tribunal de Justiça, e a partir daí esse entendimento vai ser avaliado. Como eu disse, falta definir valor e prazo, mas, como disse o presidente do TJ, as rugas estão dando sabedoria a ele para resolver essa situação. O prazo é até março, foi o ministro que estabeleceu até março? Isso. Aí você falou de que o governador e o presidente do TJ também querem um prazo. Esse prazo, obviamente, deve ser antes de março, né? Isso, eles vão apresentar suas teses, cada um, essas teses devem ser confrontadas e a partir daí... Uma nova reunião, Tássio? Isso, deve ter... os técnicos conversaram hoje, eles estavam lá, o procurador do Estado, eles devem chegar ao entendimento e a partir desse entendimento será apresentado ao ministro André Mendonça o acordo e ele decidirá se acata ou não, se renova ou não. O encaminhamento é de que deve sim ter um acordo resolutivo, definitivo para essa questão. João Magalhães, isso aí como o Tássio diz, caso... Isso é aquela história, quer dizer, nem vai ser o valor que o Tribunal de Justiça pede e nem vai ser o valor que o Estado diz que é. A questão é saber aonde o ministro André Mendonça vai estabelecer, em que patamar ele vai estabelecer essa dívida. Isso. Também a dívida vai ser elastecida, ou seja, vai ter um prazo enorme para ser pago, que nós temos aí do próprio Supremo Tribunal Federal a decisão de que, de acordo com o censo de 2023, os municípios que perderam a população não podem ter o FPM reduzido em 2023. Essa redução só vai ocorrer em 2024. Até baseado nisso, até por uma questão de, digamos... planejamento. Não, até por uma questão de similaridade, né? Ou seja, a questão de coerência, de coerência, deve seguir. Mas você vê possibilidade de um acordo aqui entre os dois poderes, ou eles vão conversando, chegando ao acordo no máximo de pontos possíveis, e aí cada um apresentará as suas defesas ao ministro André Mendonça? Olha, Douglas, pelo nível das conversas que Rafael Fonteles e o desembargador Hilo de Almeida têm tido, é possível sim, é provável inclusive uma conciliação aqui ainda em âmbito estadual. Os dois deram a senha ali de que realmente falta estabelecer alguns pontos que são importantes, mas os dois demonstram muito boa vontade no sentido de quererem a resolução logo desse impasse. Até porque fica importante e beneficia o governo do estado, que já fica sabendo ali qual o tamanho da dívida que vai precisar pagar e se organizar, elaborar um planejamento para efetuar esse pagamento, assim como também o Tribunal de Justiça fica sabendo efetivamente com o que vai contar e, claro, em cima disso, elaborar um plano para esses investimentos. O Tássio falou um pouco ali dos números e eu estava lembrando que o Poder Judiciário no Piauí inaugurou recentemente uma nova sede, a nova sede do Tribunal de Justiça ali no Piauí, no bairro São Raimundo, que ela custou cerca de 50 milhões de reais, ou seja... Onde a gente foi hoje, João? Os 7 bilhões, exatamente, onde foi o evento hoje, os 7 bilhões dava para construir cerca de 140 prédios iguais àquele. Era quase uma sede do Tribunal de Justiça por município. Então, de fato, essa reivindicação de 7 bilhões é um valor muito alto. Fica, se a gente for comparar, se a gente for ter uma noção mais ou menos do que tem acontecido em relação ao orçamento do Tribunal de Justiça, fica muito difícil acreditar que o governo do estado deve esse montante, porque de fato é dinheiro, e muito, e por outro lado, o Tribunal de Justiça, claro, tem o direito de reivindicar os valores, mas demonstrar, de comprovar aquilo que de fato tem o direito de receber. A partir do momento em que tanto o presidente do Tribunal de Justiça quanto o governador do estado reconhecem que há uma possibilidade de conciliação, de que há consenso em determinados pontos, é claro que aquilo que ainda não foi decidido pode acabar tendo que esperar uma decisão do STF, mas me parece que os dois gestores têm muito boa vontade e, o mais importante, têm bom senso de saber
que quando a gente discute orçamento público, a gente está falando, no final das contas, da população. A população é que precisa ser beneficiada. Se é dinheiro que vai ficar num poder executivo, é dinheiro que precisa ser investido nas suas atividades fins. Assim como também, se é dinheiro que vai para o judiciário, que o judiciário invista na melhoria, né, da prestação dos serviços a toda a população. Afinal de contas, é uma área que todo mundo sabe, precisa de muita agilidade, precisa de muito investimento em tecnologia. O judiciário demanda essas melhorias para que beneficie toda a população. Então, só para encerrar, eu acredito em bom senso, eu acredito na conciliação e, de fato, esses valores cobrados pelo Tribunal de Justiça estão muito acima de um patamar que a gente considera normal se a gente for comparar as receitas, o orçamento do Tribunal de Justiça nos últimos anos. Agora vamos falar da Câmara Municipal de Teresina. O presidente do parlamento, Enzo Samuel, vereador Enzo Samuel do PDT, fala da polêmica em torno do transporte coletivo da capital e garante que a Câmara será atuante no caso. Veja. Hoje nunca deixamos de debater o problema do transporte. Talvez hoje Teresina viva a sua pior crise do transporte público, mas aqui todos sabem. Aqui nós instauramos uma CPI no começo dessa nossa legislatura. Nessa CPI realizamos alguns encaminhamentos, onde foram destinados ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para a própria Prefeitura Municipal. Recentemente, na votação do orçamento, garantimos mais recursos para esse trânsito, para que pudesse ser investido da melhor forma no nosso sistema de transporte público. Agora a decisão final e a execução não cabe à Câmara Municipal, né? Cabe à Prefeitura. E nós estamos aqui para colaborar, porque nós precisamos de um transporte de qualidade. É isso que a população de Teresina quer. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma saída fácil. Tem que debater com serenidade e seriedade se a gente quiser resolver esse problema. Eliezer, já houve inclusive uma discussão no orçamento sobre essa questão do transporte, esse trânsito e tal, e a Prefeitura já prepara esse projeto da tarifa zero. Então, no caso do transporte, em que pese ter ocorrido a audiência pública ontem, a manifestação na Avenida Marechal Castelo Branco, a discussão já em torno da solução definitiva do assunto. Né? Exatamente, a Câmara Municipal tem se debruçado bastante, realizou CPI, defendeu algumas propostas que têm potencial para resolver o problema do transporte público de Teresina e assim tem reforçado esse compromisso do parlamento. O vereador Enzo Samuel reafirma que a Câmara vai continuar acompanhando, vai continuar sendo uma casa de debate aberta para se discutir acerca do transporte coletivo, esse problema que gera uma cadeia de outros problemas aqui na cidade de Teresina. O fato é que alguma medida enérgica precisa ser tomada. Não dá simplesmente para cada ente envolvido transferir a culpa, passar a responsabilidade a outro e nenhuma providência ser tomada. A população, que tanto precisa, sofre lá na ponta e não merece ser tratada da forma como tem sido tratada. Ainda, Maciel, o problema é um problema antigo, não é um problema de hoje. A gente lembra, por exemplo, que desde a implantação da integração, ainda na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, já haviam problemas, a população já reclamava. Quer dizer, a gente tem que aguardar aí como é que vai ficar essa questão do novo projeto que vai ser apresentado pela Prefeitura, discutido com o CETUT, da tarifa zero. Porque aí com a tarifa zero você tem um aumento da quantidade de ônibus, aí a questão dos recursos também é resolvida e aí você tem efetivamente a possibilidade de finalizar a integração. Bom, se espera realmente que esse impasse do transporte público seja resolvido. A novela é grande, os capítulos nós acompanhamos todos, são complicados, imensos e ferem a quem a gente sempre cita aqui no final, que é a população, que precisa do seu ir e vir para o transporte, para a escola, para o trabalho, melhor dizendo, para a escola. E, Douglas e colegas, as opções já foram dadas.
nós já ouvimos e estamos ouvindo todos os entes envolvidos nessa situação, que é o CETUT, que é a Prefeitura, que são os empresários e o poder público. Então, assim, se precisa aumentar a frota, se precisa refazerem os cálculos, atender ao pedido de quem também é atingido, motoristas e cobradores, fiscais, enfim, para que essas manifestações tenham um resultado e para que todos nós, eu vinha conversando hoje mesmo com um motorista de aplicativo, uma mulher inclusive, e ela dizia que não tinha ninguém que entrasse no carro que não fizesse uma crítica, uma sugestão e quisesse maiores esclarecimentos de como será a partir de agora. Então, a Prefeitura, depois de todo esse processo que Eliezer citou muito bem aí, de tudo que já foi discutido, acho que tem, junto com os empresários, todas as informações, toda a munição para que realmente possa sentar e tomar uma solução. Afinal, todos nós temos interesse na resolução do transporte público da cidade. Sem ele funcionando de forma eficaz, nada funciona e a economia também não vai para frente. O João Magalhães e o Tássio Cruz vão falar sobre o presidente da Câmara, mas relacionado ao PDT. O vereador Samuel afirma que está confortável no PDT, pretende fortalecer o partido, não existe possibilidade de deixar sigla para uma outra, que vai ficar realmente no PDT. Veja aí. Eu estou bem no PDT, é o partido que hoje eu faço parte, quero fortalecer o PDT, né? Hoje eu tenho uma grande responsabilidade, que é a presidência da Câmara Municipal, e nós estamos trabalhando para podermos fazer uma boa gestão e dar o melhor de si. Chapa, a composição não se discute nesse momento? Vamos discutir em 2024, eu acho que é cedo, né? Nós antecipamos muito o processo eleitoral, eu acho que em 2024 a gente discute em 2024. Tássio Cruz, então aí acabou essa polêmica, vai para aí, vai para ali, vai para cá, vai para o PTB, vai não sei para onde. Lembrando que o histórico do vereador Samuel é interessante. O vereador Samuel, só para contextualizar, ele foi candidato pelo PDT. Esse é o segundo mandato do vereador Samuel, não é isso? Isso. É o segundo mandato. O primeiro mandato ele foi candidato pelo PCdoB. Pelo PCdoB. E aí, o acordo lá no PCdoB era o seguinte, que PCdoB aqui no Piauí é um partido familiar, né? Sim. Partido Osmar Júnior. Partido da família, né? Então, o que é que ocorre? Ele não teve o aval do partido para ser candidato à reeleição. Seria, eu não lembro o nome da candidata. Isadora. A Isadora seria, como foi, né? A candidata, né? Não foi eleita, Filha né? do dirigente partidário José Carvalho. E não foi eleita. Isso. Aí o que é que faz o vereador Samuel? Sai do PCdoB, vai para o PDT, se reelege pelo PDT e agora é presidente da Câmara Municipal. Então o vereador Samuel, a trajetória dele, guardadas as devidas proporções, podemos dizer, é bem parecida com a de Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin no PSDB, Cacique Tucano, governador 4 vezes de São Paulo, 4 vezes, né, de São Paulo. Lançou João Dória. João Dória chutou Geraldo Alckmin, ficou lá num canto, Geraldo Alckmin no PSDB, ninguém falava, aí ele migra para o PSB e hoje é vice-presidente da República. Então é mais ou menos curioso, Douglas, é que parecido, né? Um dos quesitos para Enzo sair do PCdoB foi a aliança com Firmino Filho, que o PCdoB defendia o partido na oposição de Firmino. Mas eu acho interessante a gente perceber duas coisas. Como vai ser esse PDT, de 2024? O partido esteve alinhado a Silvio Mendes, esteve alinhado a Joel Rodrigues, apesar de Enzo Samuel ter sido liberado e apoiar Rafael Fonteles e candidatos da base governista do Palácio de Karnak. E outra coisa importante, Douglas, o PDT fez 3 vereadores com uma votação de muitas lideranças de base que tiveram votação expressiva, que já deixaram o partido. Eu pesquisava aqui nomes, por exemplo, como o presidente da Fundação UAL Ferraz, a Fundação Monsenhor Chaves,
Enio Portela, que teve 2.200 votos e já deixou o PDT. Nomes, por exemplo, como Floro Mauel, que também já deixou o PDT. Ou seja, esse PDT que chega em 2024 não é aquele de 2020 que conseguiu eleger Enzo Samuel, Evandro Ide e também Alain Brandão, não. O partido perdeu lideranças, perdeu a articulação de Firmino Filho, que foi fundamental para conseguir fazer essa bancada, e deve, pelo cenário atual, enfrentar certa dificuldade para manter esses 3 vereadores que estão hoje no mandato. Lembrando que o quociente para vereador é cerca de 14 mil votos, o partido então teria que fazer aí cerca de praticamente 40 mil votos, né, para conseguir manter a cadeira dos 3, que é muita coisa. Então o desafio para o PDT é grande também. Entender, tá? É um partido que tem a presidência da Câmara, né? Um partido que consegue deixar lideranças saírem da... Enio Portela se aliou a Evaldo Gomes e hoje é o presidente da fundação. Floro Mauel, inclusive, foi candidato pelo... Isso. Então o partido está perdendo lideranças. Essas saídas foram antes, né, da presidência da Câmara. Foi antes. E que agora haja um movimento no sentido de resgatá-los ou também de atrair outros nomes. Outros nomes. Aí também tem uma outra questão que eu queria colocar para o João, que é a seguinte. O Tasso falou como é que chega em 2024. Bom, como é que chega em 2024? Enzo Samuel é aliado de Rafael Fonteles. Sim. Alain Brandão, de Silvio Mendes. Não é? Evandro Ide está mais para Silvio Mendes do que para Rafael Fonteles. Quer dizer, como é que chega o partido para a Prefeitura de Teresina, né, João? Olha, além dessas lideranças, desse problema que foi colocado pelo Tasso, ainda tem essa questão de alinhamento político. O pensamento de Enzo Samuel certamente é se viabilizar uma balança da cidade, pelo menos é o que a gente observa, que ele de fato persegue essa característica, né, de chegar em 2024 com o nome, se não competitivo, mas pelo menos colocado ali na mesa de discussões como uma alternativa. Para isso, o PDT é fundamental para ele, afinal de contas é um partido que não tem cacique. O presidente regional, o Evandro Ide, claro, não tem essa pretensão, não tem, né? essa pretensão de ter, por exemplo, o partido sob seu comando e nem tem uma capacidade de diálogo e de influência lá no Diretório Nacional. Então, neste sentido, para Enzo Samuel é importante permanecer no PDT, é uma sigla que dá a ele o protagonismo de se viabilizar para chegar em 2024 como alternativa. Caso ele não consiga chegar tão forte do que diz respeito a uma eleição ao executivo, aí a estratégia para o legislativo, obviamente, passa com certeza por fortalecer todo o seu grupo político, e aí o cargo que ele ocupa é fundamental, porque a presidência da Câmara de Teresina com a presidência é possível atrair outros nomes para fortalecer o partido. Jeová Alencar fez isso muito bem. Então eu diria que a situação de Enzo Samuel é bastante tranquila neste sentido e ele tem muito tempo hábil para traçar essa estratégia. Tentar se viabilizar o executivo. Se não conseguir, o cargo que ele ocupa já dá a ele todas as condições de ter uma reeleição tranquila. Olha, vamos... que horas são aí, Rafael? Coloca na tela aí, 14h59. Aí não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Douglas, só uma informação de momento importante. O vereador Ismael Silva informou que acionou o Ministério Público para apurar as denúncias estamos vendo aí a imagem, né? Do vice-prefeito Robert Rios, as denúncias apresentadas por ele, vereador agindo rápido. Devemos ter novos capítulos dessa novela que estreou hoje, Robert Rios e Dr. Pessoa. Olha, já há quem diga nos bairros, porque política tem tudo, né? Quem diga nos bastidores aí que tem uma outra conotação, já pensando em 2024 também. Então tem... Eu procurei o vice-prefeito, Douglas, para saber se ele pediu renúncia ou não. Esse ponto é fundamental. Se ele for renunciar, a história é uma. Se ele for só se afastar informalmente, a história é outra. Por enquanto é um afastamento, né? Não há confirmação de renúncia. Agora, em política, meu amigo, você pode esperar que tudo é possível. Tudo é possível. Caso o vice-prefeito Robert Rios do momento renuncie, top trend, falando em impeachment e tudo mais. O próximo da linha sucessória é o presidente da Câmara. Agora no caso, se ele pedisse a renúncia, sim, quem assumiria, por exemplo, numa viagem do prefeito, por exemplo, seria esse Samuel. Mas como ele não pediu a renúncia, agora... o doutor Pessoa, as viagens agora devem ser até curtas, para o vice não ter que assumir a prefeitura. Amanhã tem o comando geral, coloca na tela aí o comando geral, a partir das 6 horas da manhã, aliás.
Comando geral na FM o Dia 92,7 a partir das 6 da manhã e a partir das 7 da manhã também pela Dia TV na Trincheira da Informação. Pouco de audiência a partir das 6 horas, participação popular, todo mundo aí pode participar, dar sua opinião, fazer a sua reclamação. Obrigado, Eliezer, obrigado, João Magalhães, Éder Marciano, meu amigo Tássio Cruz. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde de quarta-feira, uma ótima noite. E a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã, logo após o Rota do Dia. Até lá.